Nessa aula a gente vai aprender a fazer esse movimento do Sol rotacionando utilizando o Corona Sun. Aqui com o arquivo aberto, eu vou fazer uma renderização para ver como que foi criada essa imagem, como que ela ficou, tá? E eu vou analisar aqui a posição do Sol. Então, o Sol aparentemente ele está bem baixo, né? A gente vê por conta dessas sombras aqui, ó. Então, o rastro aqui do Sol está nessa área. Então, basicamente, eu vou querer fazer uma animação do Corona Sun girando. Então, ela vai começar, por exemplo, com esse facho aqui, ao invés de estar assim, vai estar mais ou menos assim e vai fazer esse giro aqui, até chegar na posição original. Então, eu vou colocar na vista top, selecionar aqui o Corona Sun e eu percebo que ele tem um target. Para fazer esse giro, eu sempre vou desabilitar o parâmetro target para eu conseguir fazer o Sol rotacionar utilizando a ferramenta de Rotate, tá? Então, eu vou criar dois keyframes, um aqui no final, ó, vou ligar o Auto Key, colocar a agulha aqui no último frame e clicar em Set Key. Então, eu já marquei que o último quadro vai ser com o meu Sol na posição original da imagem. Agora eu vou voltar lá para o frame 0 e vou girar um pouquinho o meu Sol. Vou desmarcar aqui o ângulo snap. Vou girar um pouquinho só o meu Sol aqui, ó. Só um pouquinho mesmo. Vou voltar para minha câmera e fazer uma renderização interativa. Vamos ver a posição que a sombra fez. Olha só, a sombra agora já ficou um pouco mais reta, né? Então, essa posição da sombra inicial e a sombra final vai ficar mais ou menos por aqui. É realmente um movimento bem suave, tá? E outra coisa que eu vou fazer é modificar um pouquinho a altura, certo? Então, eu vou manter aqui o render interativo com o meu Corona Sun selecionado ainda. Eu venho aqui na rotação, estou com a ferramenta de Rotate, e ele está 79,95 rotacionado no eixo X. Eu tenho que diminuir isso. Quanto menor, mais o Sol vai estar alto. Então eu vou colocar aqui 70 para o Sol subir um pouco. Então a gente já vê que o Sol veio aqui já mais para baixo. O facho de luz do Sol. Ele não está batendo mais lá na parede. Então eu vou aumentar um pouquinho, 72. Ó, ele já começou a bater um pouquinho na parede nessa área, certo? Então ele vai fazer essa rotação tanto de altura, um pouquinho, quanto aqui na posição do Sol. Olha só, eu vou aqui diminuir um pouquinho o frame buffer e vou arrastar minha agulha aqui para o frame 50, por exemplo. Então a gente já vê que a sombra começou a se mover, ela já está inclinando. E aqui na altura já está começando a passar do encosto do sofá o facho de luz. Vou aqui para o frame 70 para a gente ver que o sol está baixando mais ainda a cada momento. Olha só. Nesse momento, o sol está já passando aqui do sofá. E lá no frame 95, ele vai estar com a configuração original da imagem. Então, vou dar um stop aqui. Vou colocar na vista top e vou dar um play. Olha só, a gente vê que o sol se move suavemente. Vou colocar agora na vista front para a gente ver a mudança de altura. Ele estava nessa altura aqui, que é com a rotação 72. Vou dar um play. E ele vai também baixando um pouquinho a altura, até chegar aqui, praticamente em 80. Então esse foi o movimento do Sol. Vou dar um play aqui com a câmera. Então a câmera também está fazendo esse movimento. Vou abrir o meu Render Setup. Deixar aqui marcado em Common o Active Time Segment. Já coloquei para salvar esse render.
aqui pass limit em 1, que é um teste, né, de fato que a gente vai fazer. Deixei o NVIDIA como fast preview para que eu possa ter uma imagem um pouquinho mais limpa. Deixei o amount em 1. E aqui em performance eu coloquei path trace para que ele calcule rapidamente e já comece a renderização. Então eu vou clicar agora em render e aguardar serem feitos todos esses frames. Render concluído. Eu vejo aqui que o último frame levou 12 segundos, então foi rapidinho. Vou fechar aqui. Agora eu vou vir aqui no menu Rendering, vou aqui embaixo em Compare Media em RAM Player. Aqui no canal A, vou clicar em Open. Vou clicar no primeiro arquivo e clicar em Open. Vai abrir essa caixa de diálogo onde eu posso ver aqui o frame inicial e o frame final. Tá correto? Então vou dar um OK. Novamente aqui, posso clicar apenas em OK. Ele vai fazer o carregamento dos frames. Fez o carregamento dos frames. Confere aqui qual o FPS que você está usando. No nosso caso do curso, a gente está usando sempre 24, né? Se tiver aqui, por exemplo, 30, você vem aqui e muda para 24. Vou clicar em Play. É um movimento bem suave da Corona Sun. A gente podia ter feito sem mudar a altura, mas eu acho que fica mais bonito, né? Mudando a altura. A gente podia só fazer o giro. E é isso. E você pode brincar com o movimento do sol, como desejar.